Hoje eu quero conversar com você sobre o desafio de viver aquilo que dizemos crer. A partir da nossa leitura de hoje, que foi do livro de Atos, capítulo 24, 25 e 26. Nós temos a sequência desse momento de prisão de Paulo, do julgamento de Paulo, as acusações, as defesas, e eu quero dar uma olhada com você para esse texto. A partir do capítulo 24, nós temos Paulo diante de Félix, o governador da província, que agora assume esse processo de análise do caso. Diante dos tumultos em Jerusalém, dos planos para matar Paulo, Paulo é enviado então para que Félix pudesse analisar o caso. Depois de alguns dias, os líderes do povo e um advogado chegaram diante do governador para apresentar suas acusações contra Paulo. Basicamente, eles apresentaram acusações de que Paulo fosse um perturbador, de que ele vivia causando tumulto no templo entre os judeus e ele fazia isso por toda parte, por todo mundo. Acusaram Paulo de ser o principal líder da seita conhecida como os Nazarenos. Olha que Paulo é apresentado então como o líder de uma seita por esses líderes religiosos. E Paulo, na sua defesa, apresenta o seu argumento. Olha, primeiro que eles não têm como provar nenhuma dessas acusações, e segundo que eu não sou líder de uma seita. Eu reconheço que eu sou seguidor de Jesus, ele diz que sou seguidor do caminho que eles chamam de seita. Félix ouve aquelas acusações, Félix tem um bom entendimento da cultura judaica, ele era um bom entendedor, ele tinha muito conhecimento sobre o caminho, né, e essa mensagem que se propagava daqueles que seguiam o caminho de Jesus, e ele interrompe a audiência, ele diz, não, vamos esperar então que o comandante do regimento chegue para apurar com ele de fato o que aconteceu. Mas ele mantém Paulo sob custódia. Paulo fica preso ele por algum tempo. A verdade é que Paulo vai passar 2 anos preso debaixo da autoridade de Félix. Como Félix não queria contrariar os líderes judeus, mantém Paulo preso, mas também com alguma certa liberdade para que ele receba amigos, para que os amigos levem aquilo que ele tivesse necessidade. Ele está preso ali com alguma liberdade. Mas Félix perde o seu cargo, né? Existe uma sucessão ali de poder, e Festo, quando assume esse governo, tem então nas mãos que essa questão, diante do novo governador, os líderes judeus procuram novamente agora esse novo governador para apresentar suas acusações contra Paulo. As acusações continuam vagas, continuam incertas, ninguém consegue entender direito por que eles estão acusando, por que eles querem matar Paulo. Existe uma concordância entre essas autoridades que estão lidando com as acusações contra Paulo, de que essas acusações não se sustentam, mas também eles não querem contrariar as lideranças judaicas, e Paulo vai sendo mantido e vai sendo acompanhado ali e acusado diante daquelas situações. O novo governador que assume, Festo, propõe que Paulo seja levado para Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo se recusa a voltar a Jerusalém, a ser entregue para as autoridades judaicas. Ele apela a César, porque ele é cidadão romano, ele apela a César, então eu quero que César me julgue. E a partir desse momento, o destino de Paulo está um tanto que selado, porque ele já não pode mais ser julgado ali, ele precisa ser levado a César para que César faça o seu julgamento. Ainda que esses líderes pareçam estar tendentes a libertar Paulo, mas também não fizeram todo esse tempo e não havia nenhuma garantia de que eventualmente fossem fazer. Mas eu quero chamar a sua atenção para um episódio que acontece quando Paulo está diante de Agripa, o rei que chegou ali, e Festo estava se aconselhando com Agripa. Olha, eu tenho um caso aqui na minha mão, caiu na minha mão do governador antigo, tenho acusações vagas que são de cunho religioso, mas nem de longe eu acho que elas são dignas de acusação. E o rei então quer ouvir Paulo, quer ouvir a sua defesa. E Paulo está diante do rei para fazer a sua defesa. E na sua defesa ele diz o seguinte: agora eu estou sendo julgado por causa da minha esperança no cumprimento da promessa feita por Deus aos nossos antepassados. De fato, é por isso que as 12 tribos de Israel adoram a Deus fervorosamente dia e noite e compartilham da mesma esperança que eu. No entanto, ó rei, acusam-me por causa dessa esperança, porque lhes parece tão incrível que Deus ressuscite os mortos. Paulo vai dizer, olha, eu estou sendo acusado porque eu creio que Deus cumpriu uma promessa que ele sempre fez que faria. Eu estou sendo julgado porque eu digo crer na ressurreição de Jesus, quando na verdade todo esse povo, essas 12 tribos, toda essa nação se organizou ao longo da história nessa fé e adora a Deus porque crê no seu poder. E dizendo crer que Deus poderia fazer qualquer coisa, inclusive crendo nessas promessas. Eu estou sendo julgado por crer no cumprimento de promessas que todos eles dizem crer.
Percebe a dificuldade, muitas vezes, que as pessoas têm de fato, viver aquilo que dizem crer? Ou de permitir que as suas crenças sejam fortes o bastante para mudarem as suas vidas? A questão aqui é que essas lideranças judaicas dizem crer nessas promessas, dizem crer na palavra, nas promessas, nas profecias que foram feitas. Mas quando essas profecias foram cumpridas e essas profecias colocaram em xeque os seus postos, as suas autoridades, o seu dinheiro, a sua influência, não, peraí, esse cara tá louco, manda matar, manda prender, ele claramente está perdendo a razão. Uma coisa é dizer que crê, outra coisa é estar disposto a colocar a sua fé em prática quando ela te coloca diante de algo que você tenha a perder. É aí que de fato nós demonstramos que cremos naquilo que dizemos crer. E é esse o alerta que eu deixo para você hoje na nossa reflexão, que o Senhor de fato nos ensine a viver aquilo que dizemos crer, para que não tenhamos tantos casos quanto nós vemos constantemente acontecendo. Quer um exemplo? Nós estamos sempre dizendo que a igreja não é o templo, a igreja não são paredes, a igreja são as pessoas, a igreja é o povo. Vai dizer para que as pessoas parem de investir um pouco nas paredes, nos templos, nas estruturas e investam mais nas pessoas. Que é isso, pastor? Não vamos ser tão radicais assim, não é mesmo? Um pouco de estrutura não faz mal a ninguém. Nós estamos sempre dizendo que e cremos que Jesus nos ensinou a não amar o dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males, nós não devemos, a cobiça é a raiz de todos os males, nós não devemos amar o dinheiro. Jesus nos disse que não podemos amar o dinheiro, porque se amamos ao dinheiro, não amamos a Deus, só podemos amar ou amamos a Deus, ou amamos a mamon, ou amamos ao dinheiro. Vai dizer para que o seu irmão da igreja não viva a sua vida buscando prosperidade, buscando dinheiro, para que ele não aconselhe o filho dele a escolher uma profissão só pelo que vai torná-lo rico, mas para que ele escolha uma profissão baseada naquilo em que ele pode glorificar a Deus. Que é isso, pastor? Não vamos ser tão assim radicais, a gente não precisa ser tão ao pé da letra. Esse mundo, afinal de contas, é o dinheiro que faz o mundo girar, não é mesmo? Nós estamos sempre dizendo, crer nas palavras de Jesus, quando ele diz que ele veio trazer descanso. Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei alívio. Tomem sobre vocês o meu fardo, que é leve. Nós cremos que Jesus veio nos trazer descanso. Por que então que nós estamos sempre colocando fardos e mais fardos sobre as pessoas? Por que tantas vezes, e é tão fácil sermos levados na onda dos fariseus, de colocarem fardos pesados que as pessoas não são capazes de carregar, e quando elas não são mais capazes de carregar esses fardos, nós dizemos, sabe como é que é? Millennials, não é mesmo? Essa geração é puro mimimi, eles não aguentam nada, deixa o chicote estralar, que é assim que eles vão aprender. Vê como é difícil? Como é difícil a gente, de fato, viver aquilo que a gente diz crer. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê entendimento da sua palavra, que Ele nos dê uma visão crítica sobre as nossas ações, para que de fato aquilo que nós fazemos esteja alinhado, aquilo que nós dizemos crer, ainda que isso coloque em xeque nossa vida, nossa situação diante das coisas, os nossos desejos, as nossas ambições, porque a nossa fé deve estar acima, e a nossa ação baseada na nossa fé deve estar acima de toda e qualquer outra coisa, porque a palavra de Deus é quem deve nortear as nossas ações. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, coloque em prática aquilo que você diz crer. Você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.